Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje quero falar da história de Davi, uma história muito atual e que vai falar muito ao teu coração. Vou falar alguns vídeos sobre essa história de Davi. E gostaria também de aproveitar e agradecer a todos os novos inscritos. Olha, de coração eu agradeço, em nome de Jesus, por vocês estarem aqui nesse canal, que é um canal que se fala muito da palavra de Deus, se compreende e entende muito a palavra de Deus. Também louvamos, né? É uma benção. E quero pedir também a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, que ajude o canal a crescer e a ele ter relevância para que outras pessoas possam ser também abençoadas com essa palavra maravilhosa que é a palavra do Eterno, a Bíblia Sagrada, sendo exposta aqui nesse canal. Amém? O texto em questão que eu quero ler está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Então, esse pedaço aqui é interessante, né? Eu vou explicar o que aconteceu antes, né? O povo clama um rei, né? Samuel fica muito entristecido, porque até então quem governa o povo é o próprio Deus, mas aí Deus consola o seu servo, dizendo: olha, quem o povo está rejeitando não é você, rejeitando é a mim, mas eu vou arrumar um rei para eles. E quando Deus aponta para Samuel aonde está esse novo rei, é interessante porque a história começa com Saul cuidando das ovelhas, mas ele perde as ovelhas. Então ele está saindo correndo à procura das ovelhas, as ovelhas que ele perdeu. Então é assim que começa. Aí quando Samuel encontra Saul, fala: olha, Deus te escolheu para ser rei. Aí Saul diz: olha, mas a minha família é a última de Israel, ou seja, ela não tem relevância nenhuma. E eu sou o último da minha família, ou seja, até dentro da minha família, que é irrelevante, eu não tenho a menor relevância. Mas Deus estabelece ele como rei, e os capítulos anteriores prova que Deus fez realmente, que Deus sabia o que estava fazendo. Saul vence vários povos, Saul tem um filho dele que também vence os filisteus, ele é rodeado por pessoas capazes, e principalmente Deus acha graça de colocar Samuel como tutor de Saul para essa nova empreitada do reinado. Mas chega um certo momento em que Saul desobedece a Deus, não cumprindo a vontade de Deus. Samuel, ele vai até Saul, vê que Saul não cumpriu a ordem de Deus, que era matar os inimigos, ele poupa e ele se justifica dando uma desculpa espiritualizando aquilo que ele fez. Olha, eu não fiz porque os animais que eu peguei, que eu poupei, é para fazer sacrifício a Deus. Ou seja, então ele tenta espiritualizar uma má ação dele. E é muita gente que faz isso, né? Infelizmente, muitos líderes fazem isso, né? Justificam as suas más ações espiritualizando. Não, Deus me revelou, Deus me mostrou, eu estava orando, e aí vai, né? Mas Samuel fica muito entristecido. Por que Samuel fica entristecido? Porque, como eu falei, Samuel estava tutoriando Saul. Ele estava nesse processo. Samuel, ele tinha responsabilidades, mas dentro do seu sacerdócio, mas ele, boa parte agora, ele estava tutoriando, ou seja, estava orientando e estava tendo muito êxito. Então, nesse momento aqui, ele fica muito triste. Ele fica muito triste porque aquele a quem ele estava colocando, se dedicando, de repente não está indo tão bem, né? Então o ministério dele estava dando certas frustrações. E isso aqui me ensina muita coisa. Às vezes nós, como pastores, ou então líderes espirituais, ou então você está exercendo um diaconato na tua igreja, você é presbítero, você exerce você é líder de jovens, você é líder de senhoras, e de repente, e foi Deus que te colocou, mas você se entristece porque as coisas não estão acontecendo como você acha que deveria acontecer. É o caso dele aqui. O ministério trouxe uma certa frustração, né? E às vezes a bênção que Deus nos dá, Deus te leva para um casamento, e às vezes o casamento acaba te trazendo algumas frustrações, né? O casamento, você sabe que é de Deus, é Deus que escolheu, Deus que organizou tudo para que você vivesse esse momento maravilhoso entre casal, mas de repente você está frustrado, né? Há algumas frustrações. E aqui é um texto que está falando sobre isso, de pessoas que, apesar de estarem fazendo a vontade de Deus, estando dentro
daquilo que Deus colocou, mas trouxe frustrações. Às vezes Deus abriu uma porta para você, bem, você sabe que foi Deus, mas está trazendo algumas frustrações. E olha a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus falou assim: ó, basta, para, né? Vamos parar. Já lamentou bastante, já se entristeceu, agora é a hora de levantar e dar solução ao problema. Às vezes você se frustrou no seu ministério, é de Deus o ministério, mas faz parte da vida. Houve frustração. Agora chega, né? Já chorou o que tinha que chorar, agora é hora de levantar. Vamos resolver o problema. O casamento entrou em crise, você sabe que é bênção de Deus. Foi Deus que trouxe, foi Deus que deu. Amém. Então agora vamos tentar resolver esse negócio. E assim vai. Então existe um tempo para você ficar prostrado chorando. Você não pode chorar a vida toda. Tem coisas que são muito dolorosas ao nosso coração e de fato requer um tempo para que a gente possa se recuperar, para que a gente possa dar seguimento à nossa história. Tudo bem. Agora, você não pode fazer disso um calvário eterno. Você não pode fazer disso algo permanente na tua vida. A dor, a tristeza, ela vem de fato, às vezes a rejeição, o abandono, às vezes é terrível lidar com essas coisas, é realmente lamentável. Mas tem uma hora que você tem que se levantar. Deus está dizendo: ó, chega de dó de Saul, né? Já passou, eu já rejeitei ele. Ou seja, já estamos virando a página. Então agora se levanta e vamos enfrentar agora os novos desafios. Ah, o casamento não deu certo, tal, beleza. Já chorou? Agora levanta e vamos enfrentar uma vida sentimental que ainda Deus está achando graça. Você não morreu, então se você não morreu, então ainda tem solução. Ou para esse casamento, Deus vai arrumar um novo, não sei. Mas chegou a hora de parar de chorar, né? O choro ele tem que parar uma hora. A frustração do trabalho, tal, você sabe que foi Deus que enviou, beleza. É uma situação constrangedora, chata, triste, mas sacode a poeira e vamos enfrentar a situação, vamos resolver essa questão. E aí Deus dá orientação para Samuel de que ele já escolheu um novo rei. Então, ou seja, aquilo que era problema tem solução. O problema aqui era o rei que era desobediente. Então, eu tenho um novo rei. Minha esposa me traiu, meu esposo me traiu. Ótimo, Deus tem uma nova pessoa para você. Ou então Deus pode transformar essa pessoa em uma nova pessoa. Mas a pessoa em si já era, né? Essa pessoa em si não existe mais. Porque mesmo que se for ela vai ter que se transformar numa nova pessoa. Você nunca pode aceitar a mesma, que traiu e que não se arrepende. Isso aí não existe, né? Mas vamos lá. Então, eu já tenho a outra solução. A solução, ela existe. Eu já tenho ela aqui comigo aqui. Então, sacode a poeira, se levanta e vamos para os próximos passos. É isso que Deus está falando aqui para Samuel. Eu creio que Deus está falando para você. Chegou a hora de sacudir a poeira, levantar, se erguer, fique de pé, levanta-te e anda. Né? Vamos continuar a trajetória para Deus trazer a solução. E aí ele fala, ó, porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e diz: vim aqui para sacrificar o Senhor. Então Samuel aqui, ele fala algo relevante. Falou: olha, tudo bem, então eu vou parar de chorar, de lamentar, me levantei, mas tem um problema. Quando Saul ficar sabendo qual foi o meu propósito de ir até lá, ele vai me matar. E praticamente Deus diz assim: olha, você não tem que expor a sua vida para Saul, você não tem que dar satisfação para Saul. E eu acredito que Deus provavelmente deve estar falando com alguma pessoa aqui, dizendo: olha, você tem que parar de ficar dando satisfação da tua vida para os outros, parar de dizer, contar, sabe, você tem que guardar mais o silêncio. A palavra de Deus diz no livro de Mateus que as nossas palavras têm que ser sim, sim, não, não. O que procede disso é do maligno. É claro que é uma metáfora, mas o que eu estou querendo trazer a tua reflexão é que você tem que parar de comentar a tua vida, parar de falar como é que você vai fazer, como é que você não vai fazer, sabe? Tem que guardar mais o silêncio, né? Você não tem que dar satisfação de tudo que você vai fazer para as pessoas. Guarda mais o silêncio. E aí Deus fala para ele que você vai fazer um sacrifício para mim, porque é próprio do sacerdote fazer isso. Então, e é para fazer, né? Aqui não é uma mentira. Você vai fazer isso aí. Eu quero que você faça sacrifício.
E nesse momento que você vai fazer o sacrifício, que é algo comum, aí você vai falar, vai fazer a minha vontade. Então, Samuel compreende, entende que primeiro ele não tem que falar nada da vida dele para ninguém, ninguém tem nada a ver com a vida dele, e ele vai oferecer sacrifício a Deus, e aí ele vai falar com o pai de Jessé. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, porém, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda? Então, diante daquela circunstância de que o rei tinha desobedecido, e o que Samuel faz quando ele desobedece? Porque ele poupa o rei, que era o inimigo, e os animais para fazer sacrifício. O que Samuel faz? Samuel pega a espada e mata o rei que Saul não matou. Porque essa era a ordem de Deus, era matar o inimigo. Então, ao ele agir com essa brutalidade e dentro da autoridade que ele tinha, né, por isso que Samuel não matou por isso que Saul não matou Samuel, porque ele estava com a autoridade de Deus, assim reconhecida pelo povo de Israel, essa história se espalhou. Então, o que esse profeta vai fazer? Né? Foi algo inusitado, não faz parte do ofício do profeta fazer isso, pegar em espada. Mas ele fez porque foi uma ordem de Deus. Então, essa notícia ao se espalhar, as pessoas ficam cismadas, com medo. Por isso que eles perguntam com medo aqui, é de paz sua vinda? Você está vindo em paz? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Então, ele falou, sim, minha vinda aqui é de paz. E eu convido vocês a sacrificar a Deus. Então vamos lá. O convite que Jessé faz é para que vamos sacrificar a Deus. Porque Deus quer dar uma resposta, Deus quer falar, Deus quer agir. Então vamos sacrificar. Porém, antes, você tem que se purificar. Então às vezes você está aqui no canal, uma bênção, né? Querendo uma resposta de Deus. Deus fala comigo. Bem, primeiro você tem que se purificar. Primeiro você tem que confessar seus pecados. Primeiro você tem que entender que o caminho que você trilha é um caminho perigoso. Então você tem que entender que você tem que se converter. Então ele fala, ó, tudo bem, Deus quer falar, Deus quer responder, Deus quer fazer, mas primeiro vamos se purificar. É porque na minha tradução aqui está santificar. Purificar é a mesma coisa. E disse ele, rapaz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício. Então, porque ele chegou em Belém, né? Com todo mundo, falou, gente, vamos todo mundo nos purificar ou nos santificar. Vamos todo mundo santificar. E aí depois que todo mundo se santificou, ele escolheu Jessé, porque Jessé era a pessoa, era o alvo dele, porque Deus assim já tinha o dito. Então, quer uma resposta de Deus, quer que Deus fale com você, quer que Deus te oriente, quer que Deus te, fale profundamente, fortemente com a sua alma, primeiro vamos nos santificar. Primeiro vamos nos purificar. Confessar pecado, se arrepender, buscar caminhos corretos. Então, é a primeira coisa que se faz antes de você querer a resposta de Deus. É buscar se santificar. E ele escolhe Jessé. E sucedeu que entrando ele, e disse a ele, e santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente este, perante o Senhor, é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, quando ele entra na casa, ele vê o filho mais velho. A primeira coisa que chama a atenção de Samuel é a altura, porque a altura é algo muito significativo, né? Os reis, por exemplo, eles tinham os seus túmulos eram bem grandes, né? Para mostrar grandeza, não que eles precisassem, né, daquela altura toda, daquele tamanho todo, mas é porque simbolizava a grandeza. Quando eles faziam se fazia muito estátuas, né? Você vai ver muito isso no Velho Testamento. Se eu não me engano, ainda tem no Novo Testamento também. Pessoas que, para mostrar sua grandeza, fazem estátuas gigantescas, né? Para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto que ele era rei, o quanto que ele mandava, o quanto que ele fazia e acontecia. E também, até hoje, as pessoas ainda fazem isso, né? Você vê que tem muitas estátuas, por exemplo, tem a estátua do Rocky Balboa, né? Do filme que o Sylvester Stallone fez, tem uma estátua lá na cidade lá para homenagear ele. Se eu não me engano, tem a estátua do goleiro
Quando ganhou, né, a Copa do Mundo, quando ganhou a Copa do Mundo, o goleiro, fugiu a memória aqui, Tafarel. Tem uma estátua do Tafarel, né? Entra no Google aí pra você ver aí. Tem uma estátua do Tafarel. Até hoje as pessoas fazem isso. Artistas famosos, né? Tem um museu de cera lá nos Estados Unidos, onde tem Elvis Presley, Michael Jackson, etc, etc, etc. Então até hoje as pessoas gostam disso, né? De estátuas que enobrece, que engrandece. E então ele vendo, né? Ele achou, não, é esse aqui, porque também a Saul era um homem alto, um homem forte, né? Então isso, né, chamou muita atenção. E aqui é um problema quando o seu único critério é o olhar. O seu único critério é aquilo que você está vendo. Quando você. As pessoas normalmente quebra a cara, né? A gente está cansado de ver. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, né, falando sobre um assassinato de um cara que era lindo, maravilhoso, a mulher se apaixonou logo por ele, mas logo ele mostrou o monstro que estava dentro dele, né? Que é o que Deus chama atenção para Samuel. Deus chama atenção para Samuel dizendo, ele fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. O coração, a parte mais importante do corpo é o sangue. É o sangue. O seu sangue é o que faz você estar vivo. É o sangue que está correndo nas minhas veias, é o que faz eu ficar vivo. Então, por causa disso, o órgão principal do corpo humano é o coração. Por que é o coração? Porque o coração bombeia esse sangue. Esse sangue, ele circula porque o coração faz essa bomba. E por causa disso, você tem vida e essa bomba não pode parar nunca de funcionar. E graças a Deus não para, né? É uma benção isso aqui. Então, se tornou a parte principal e é interessante que ele também está bem dentro de você. Está lá dentro de você. Para você ver esse coração aqui é só se abrindo, né? Então é como se Deus estivesse falando assim, ó, o que eu estou olhando, a minha atenção está mais porque está dentro. O que está dentro da pessoa. É lá que eu vejo, que eu observo, que eu olho. É como eu falei num dos vídeos passados sobre Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A retidão é aquilo que eu faço aos olhos das pessoas e a integridade é aquilo que eu falo sem ninguém ver. Ninguém está vendo, mas eu faço. Então aqui, o que Deus está deixando claro é que eu olho muito para isso. Eu olho mais para essa integridade. E esse é o convite de Deus para nós também. Olhar mais para a situação. Na verdade, não é só olhar, é mais eu ouvir. Porque quando a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, na verdade, se eu presto mais atenção com o ouvido, eu escuto mais, eu vou ver o que está dentro das pessoas. Então, não julgue, nem olhe, nem escolha só através das suas vistas. Isso é um problema muito masculino, né? Ele é bem masculino esse problema, né? Nós nos impressionamos muito com o que a gente está vendo, o que a gente está olhando, né? Isso chama muito a nossa atenção. Mas ao invés de você dar mais atenção ao que você está vendo, dê mais atenção no que você está ouvindo. Porque as pessoas acabam falando o que está dentro delas. E isso sai através das palavras. Aí você ouve. Se guia mais por aquilo que você está ouvindo do que aquilo que você está vendo. Você vai ter um nível de acerto maior. Seja na área sentimental, profissional, seja que área for. Ouça mais. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos, né? Para ouvir bem, né? Escutar bem. Ficar atento ao que está dentro. Então, dar atenção, ouvir a voz de Deus nas decisões que você vai tomar. Esperar que Deus te oriente, que Deus te guie, que Deus fale, porque muitas vezes a gente vê uma situação, a gente já quer fazer. Pintou um emprego, já vou lá, já aceito. Ou então, a pessoa, nossa, que mulher maravilhosa, é essa e tal, e você já aceita e você parece que não para dar ouvido à voz de Deus, né? Quando você não ouve a voz de Deus, acaba fazendo péssimas escolhas, que às vezes são bem difíceis de você sair delas. Vou encerrar aqui com esse último versículo, no próximo vídeo a gente continua. Então chamou Jessé Abinedade e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então foi passando todos os filhos de Jessé e Deus disse, não é nenhum desses. É porque às vezes nós temos que aprender a esperar, né? Passou 1, passou 2, passou 3, e todos aos olhos de Samuel eram muito bons, mas não eram esses. Deus não escolheu isso. Às vezes demora-se um tempo para vir aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que vai realmente fazer sentido na tua história. Às vezes demora mesmo.
às vezes demora, foram 7 filhos, né? Às vezes demora 6 anos, às vezes demora 6 meses, às vezes demora, sei lá. Está disposto a esperar? É melhor você esperar e fazer um bom acerto do que você se precipitar e pagar amargamente, né, o preço da sua escolha. Né? Tem escolhas que a gente faz que são terríveis, né? É como eu costumo dizer, é melhor você ficar sozinho do que estar mal casado, né? Então, pensa bem, né? Às vezes as coisas demoram um certo tempo. Aqui demorou um certo tempo. Então, não se fique tão frustrado ou frustrada porque está demorando, né? Às vezes é melhor sentar e esperar do que tomar decisões precipitadas, fazer escolhas precipitadas e depois chorar. Amém? Fica na paz e na graça. Que Deus te abençoe sempre.